Online aí. Ai, peraí, deixa eu baixar aqui. Já me conta se tá dando pra escutar bem, né? Pra quem tá no YouTube e pra quem tá no Insta. Por favor, me deixe saber se vocês estão ouvindo direitinho. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Acho que vocês vão ver. Me diz se estão vendo, por favor. Pessoal do YouTube. Pessoal do Insta. Tudo bem com vocês? Bom, aqui é a nossa live de toda quinta-feira, que foi transformada em uma aula, em uma master aula. Que a intenção dessa master aula é trazer conteúdo de uma forma mais robusta. É trazer ainda melhor o conteúdo que vocês veem, que vocês contam aqui toda semana no Ser Sistêmico, né? Então agora ele vai ser feito no formato de aula mesmo, onde através do YouTube, porque ele nos permite isso, né? Nós teremos uma maior possibilidade do seu engajamento, né? O chat no YouTube, ele permite isso. Os slides, a possibilidade de compartilhar, né? Telas, perguntas e tudo mais aqui, vai fazer com que a qualidade das nossas lives, né, melhore cada vez mais. E eu preciso confessar pra vocês também, tanto pra vocês do Insta como pra quem estiver acompanhando pelo YouTube também, né, que eu estou adorando fazer isso. Na realidade, depois da maratona e do início do curso de imersão, eu percebi o quanto é interessante, o quanto faz sentido pra mim, o quanto me toca este movimento de dar aula, de levar a filosofia sistêmica e a postura sistêmica de uma forma mais ampla a mais pessoas. Então eu estou realmente apaixonada pelo curso, apaixonada pelo engajamento dos alunos, né, do curso da imersão, e eu preciso levar isso pro Instagram, porque o Instagram é também o meu trabalho, é o meu trabalho ali diariamente, é uma entrega diária de conteúdo lá, né? Então se a gente faz isso toda quinta-feira através de live, por que não transformar nesse formato de aula, onde eu planejo algo antes, né? Com o tempo, quem sabe a gente vai conseguir desenvolver até a possibilidade de ter material para isso tudo, porque o que eu quero o conteúdo eu sempre vou passar com muita energia, com muito amor, né? Porque isso é meu, é a forma como eu gosto de passar qualquer conteúdo que eu vá entregar aqui no canal, em qualquer um destes canais, né? Mas é passar de uma forma mais didática, é passar de uma forma, inclusive, que gere mais engajamento, entende? Entre nós, né? Uma maior responsabilidade, autorresponsabilidade de todas as pessoas que estão tendo acesso a este conteúdo tão precioso, de que de verdade coloque isso em prática na sua vida, né? A aumentar ainda mais o compromisso com todo o conteúdo de postura sistêmica que a gente tem aqui. Então, para quem tá no YouTube, né, já está vendo aí o nosso slide, né, muito bonitinho, que foi preparado para nossa aula de hoje, que tem o tema de expansão de consciência e o papel das constelações familiares em todo esse processo. E eu vou escrever aqui no Instagram o nome da nossa live, para quem for entrando depois conseguir compreender, né, de que nós estamos falando. Então, aula, expansão da consciência e o papel das constelações familiares. Tá aqui. Pronto, quem entrar aqui agora também pelo Insta vai conseguir. Pessoal, quem tá no Insta e se por acaso quiser mover, né, ir lá, vir aqui pro YouTube para poder ver o slide e tudo mais, fica à vontade, tá? O link tá lá na bio de acesso à nossa aula. Quem tá também no nosso grupo de Telegram já recebeu por lá também, eu coloquei lá. Ah, excelente ideia. Inclusive, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui também. Tá aí o link, tá? Bom, mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao conteúdo. Ju, por que a gente vai falar sobre expansão de consciência e o papel das constelações familiares? Na verdade, o papel das constelações familiares é até clichê a gente falar disso, né? Ó, deixa eu ver quem tá aqui. Boa tarde, Márcia, minha linda. Que bom que tá dando pra ouvir e ver direitinho, viu? Seja muito bem-vinda. Bom, por que a gente vai falar... por que eu escolhi esse tema, né? Falar de constelação familiar é óbvio que a gente vai ouvir isso daqui, né? Mas por que a gente vai falar de expansão de consciência? Por que a gente vai falar tanto desse processo de expansão de consciência? Sabe, pessoal, hoje em dia, nós não podemos, é difícil que nós neguemos, né, que esteja acontecendo um movimento mundial, um processo mundial com relação à expansão da consciência das pessoas. O que é? Muito embora seja uma expressão e ela traz pra gente inúmeras, como é que eu posso dizer? Inúmeros significados, né, pra gente, obviamente,
Na verdade, expansão de consciência nada mais é do que expandir a sua mente. É começar a pensar fora da caixa. Hoje em dia, as pessoas já estão mais propensas a isso. Isso é algo que não pode mais ser negado na humanidade. Compreende? Isso faz parte do nosso dia a dia. A gente abre o Instagram, a gente abre notícias, enfim, né? A gente percebe a possibilidade que há de nós começarmos a pensar fora da caixa. Hoje em dia, existem inúmeras terapias, processos terapêuticos, processos filosóficos, dogmas, crenças, etc. São vários os movimentos que trazem pra gente essa possibilidade de tomar consciência daquilo que até outrora era muito inconsciente, né? Então, digamos que a humanidade caminhou até aqui, isso é inegável, caminhou mesmo, né? Nós estamos aqui hoje vivendo da forma como nós estamos vivendo, graças à evolução da humanidade, né? É inegável que a gente perceba que isso aconteceu. Mas estamos também caminhando para uma necessidade de expandir, de ter mais consciência de tudo que nos acontece, de ter mais consciência de tudo que acontece com o outro, de ter mais consciência de tudo que acontece com o planeta, com o sistema Terra como um todo, entende? Isso é um chamado muito grande. Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp aqui do computador, para não dar esse barulhinho. É um chamado, né? Um chamado muito grandioso para toda a humanidade. Então, isso vem sendo preparado, né? E cada um de nós vai ter. Não há problema quanto a isso, não é isso que nós vamos discutir aqui, né? Não é essa a intenção. Não há problema com relação do seu dogma, a sua crença, aquilo que você acredite, né? Mas inúmeras são as filosofias que estão trazendo isso, né? E isso não começou agora. Entende? Isso começou há muito tempo atrás. E como tudo na vida é uma evolução, como tudo na vida é um ciclo, hoje em dia isso está cada vez mais fomentado. A humanidade caminhou para um processo, né? Que graças a Deus foi possível, de que hoje isso é algo que está aí sendo vendido, né? Inclusive aí em larga escala. Onde a gente vai olhar, a gente vai ver algo ligado a essa expressão expansão de consciência. E expandir a nossa consciência, pensar fora da caixa, né? É extremamente importante. Eu até me lembrei aqui, para vocês notarem como isso tem, assim, e olha que isso aí é uma coisa que tem tempo, mas não tem tanto tempo. Se a gente for falar, o próprio Jesus Cristo, em todas as suas parábolas, já trazia isso, né? Muito daquilo que já estava escrito em Bíblias, Alcorões e outros mantras e outros ensinamentos de outras doutrinas, de outras religiões, aí, mundo afora, já trazia essa possibilidade. Todas as descobertas que a gente faz hoje em dia com relação aos egípcios, aos gregos, aos maias, aos astecas sempre remete a essa expansão de consciência que era possível em cada uma das épocas, né? Eu me lembrei aqui agora de um livro muito interessante, um livro de filosofia, né? Que muito famoso, que muita gente aqui já deve ter tido a oportunidade de ler. Ele é mais antigo, né? Ele chama O Mundo de Sofia. É um clássico, né, da filosofia mundial, e ele traz muito esse conceito. Não sei se vocês se lembram disso, né, quando tem aquela parte que fala sobre realmente pensar fora daquela cartola imensa, né, e aí você conseguindo ver fora daquela cartola. É como se fosse pensar fora da caixa. É um universo que se abre quando você sai, né, da sua zona de conforto, daquilo que você conhece, muitas vezes inclusive daquilo que você recebe já pronto, né? Então isso hoje é algo, graças a Deus, muito fomentado no mundo, né? Então eu tô trazendo aqui um pouquinho pra gente perceber o que é essa expansão de consciência. Tá? Qual que é a intenção dessa expansão de consciência? Como que isso é uma evolução da humanidade, uma evolução do ciclo da vida, uma evolução da natureza, do qual nós fazemos parte. Todas as pessoas que estão agora aqui nesse momento vivas aqui na Terra, de alguma forma vai ter alguma possibilidade de encontro com essa expressão, de um olhar para essa expressão. E é claro que as pessoas que estão acompanhando o Ser Sistêmico aqui, seja por conta da constelação em si, o processo terapêutico, né, aquilo que a gente tem de mais inicial, de mais básico com relação à filosofia que o Bert Hellinger deixou pra gente, nessa filosofia de vida, é claro que intrinsecamente está trabalhando com expansão de consciência, entende? Às vezes a gente não tem a consciência de que a gente está trabalhando com isso, mas todas as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, né, mesmo que seja para algo que realmente dói muito, é particular, eu nem tô pensando nisso num todo, eu nem estou pensando nisso, Ju, a longo prazo, mas é isso que você está fazendo.
Quando você está envolvido em um processo de cura que traz para você, né, a possibilidade, na realidade, a necessidade de que você expanda a sua consciência, expanda os seus valores para tudo que você conhece, para tudo que você vê, para que você enxergue além, entende? Você está dentro de um processo de expansão de consciência, entende? E esse processo de expansão de consciência, ele não tem uma regra. Entende? Ele não tem nem um início e nem um fim. É como a gente está falando aqui. Talvez isso seja uma necessidade do humano. A necessidade de expandir a mente, de expandir a consciência. Perceba, a gente acabou de citar aqui, né? Várias foram as civilizações aí, ó. Nós estamos falando de coisa de milhares de anos atrás, que buscaram, de alguma forma, essa expansão de consciência dentro daquilo que era possível naquela época. Compreende? Então isso é uma necessidade. Essa evolução é uma necessidade do humano, né? De racionalizar em cima daquilo que antes a gente só sentia. Antes a gente só percebia com os nossos instintos, né? E as constelações familiares têm um papel extremamente importante em tudo isso. Deixa eu tomar uma água aqui pra melhorar aqui a minha tosse. Ai, ai. Vai dar certo. Inclusive, uma das chamadas para nossa aula de hoje foi exatamente falando sobre a minha garganta, né? Que se manifesta aqui através da tosse quando eu exagero, vamos dizer assim, naquilo que ela tá precisando no momento. Então, o que acontece? Eu até coloquei lá, né? Nada mais é do que também um processo de expansão de consciência. Na verdade, eu tô doente, isso é um fato. Né? Isso dá pra ver. Só que o que a gente precisa perceber, o nosso olhar além da doença, além do sintoma. Hoje em dia isso já é possível. Antigamente, isso também era possível. A doença, os sintomas da doença eram vistos em sua integralidade. Mas, de acordo com a necessidade, com a evolução da humanidade, isso ficou um pouco perdido. Um pouco não, bastante perdido, né? E nós aprendemos a lidar com os sintomas físicos, condições de vida que nos acometem, condições de saúde que nos acometem, simplesmente remediando, literalmente, né? E no meu caso, como eu estou aí, obviamente, nessa pegada de expansão de consciência o tempo todo, chegou a mim e fez sentido já há longo tempo, e eu imagino que para basicamente todo mundo aqui, que na realidade a doença, né, os aspectos físicos que nos acometem, eles querem nos mostrar alguma coisa muito maior do que aquilo que a gente consegue perceber com os olhos aqui, com esses olhos aqui, né? Nós vamos precisar expandir, né, muito mais, abrirmos muito mais para conseguirmos perceber o que é que os sintomas físicos querem nos mostrar, né? Então foi esse o processo, é esse o processo que eu também estou passando agora, né? Digamos, eu ainda expliquei lá, né, que eu engoli um sapo, eu tive um problema, vários problemas com a dificuldade de falar exatamente aquilo que eu quero, para não magoar, para não indispor com alguém, e isso acaba que indispôs a minha própria saúde, porque eu não estava sendo, né, verdadeira comigo mesmo, e isso me adoeceu, então fez com que eu percebesse que eu precisava mudar a minha postura, o meu comportamento, e se eu tivesse lidado com isso único e exclusivamente como uma doença física, como uma, sei lá, uma laringite, uma amidalite ou alguma coisa ligada à minha garganta, eu teria tomado um remédio desde o primeiro dia, eu estaria bem aqui, eu estaria fazendo essa live, né, com um desempenho de saúde, né, talvez muito melhor do que eu estou fazendo agora, mas eu estaria mais uma vez passando por cima de algo que o meu corpo quer me mostrar através da minha problema de garganta, né? Então isso também é expansão de consciência. Tudo isso é expandir a consciência. Né? Todos os fatos que a gente vê na atualidade, as mudanças de comportamento, nós começarmos a pensar por si. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que aconteceu comigo nesse processo de expansão de consciência, que obviamente no meu caso não foi uma coisa que aconteceu de dia para noite, e eu não acho que isso também aconteça com vocês, né? Nós estamos todos vivendo esse processo. Uma das coisas mais difíceis para mim foi pensar fora do grupo. Porque para muitas pessoas, né, isso é muito fácil, entende? Parece que as pessoas já nascem assim. Era tão interessante quando eu via alguém, seja na sala de aula, que eu era muito nova, ou no grupo escoteiro, eu fui tudo, né? Eu fui escoteira, eu participei de grupo de oração, desses EACs, ENACs, né? Grupo de jovens de igreja, enfim, totalmente eclética, né? Jogava muito futebol, muito handball, então tinha várias tribos, né? Na minha época de adolescente e tudo mais.
E eu achava tão interessante uma pessoa que pensava fora daquilo que todo mundo estava pensando, mas eu não era assim. Entende? Eu sempre fui muito de grupo. Sabe, eu sempre tive uma necessidade muito grande de pertencer aos grupos, ao preço e ao peso que fosse pra mim. Inclusive, muitas vezes, engolindo muitos sapos, né? Até eu aprender a fazer um movimento diferente. Mas isso também me ajudou muito, porque eu tive muita possibilidade de relacionar. Muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, pensar no grupo, né, dentro de um grupo ali, elas têm uma dificuldade, às vezes, de pertencer a algum grupo, porque sempre está pensando muito fiel àquilo que é só para si. Então a gente precisa encontrar, na verdade, um equilíbrio para tudo, né? E no meu caso eu não tinha equilíbrio de pensar muitas coisas eu mesma, para mim, fora de um todo. E esse foi um grande aprendizado para mim, muito importante na minha vida. Entende que muito embora existe um contexto, né, num todo sobre alguma coisa, talvez eu individualmente pense alguma coisa diferente. E ainda que eu não pertença por aquilo, que eu tenho uma dificuldade, né, de pertencer por aquilo ali, eu preciso ser fiel àquele raciocínio, àquele pensamento e colocar aquilo para frente. Isso me ajudou muito. Então, cada um de nós tem o nosso contexto, tem o nosso aprendizado, né? Mas isso foi para mim muito importante. E esse processo de expansão de consciência, né, de todos nós que a gente está conversando aqui agora, nada mais é do que isso. Entende? A nossa possibilidade de pensar talvez até fora de um todo, talvez até fora de tudo aquilo que é dito, que é mandatório e que a gente não percebe, sabe? E é aí que entra, por exemplo, as constelações familiares, né? Porque várias são as terapias, várias são as filosofias, os processos, né, que existem hoje em dia para auxiliar a expansão da consciência, né? Conscientizar-se de algo maior, conscientizar-se de mínimos detalhes daquilo que te acontece, para que você caminhe para o mais. E a constelação, ela está nesse pé. Ela está aqui para isso. E, claro, vocês já me ouviram falar no canal, que tem inúmeras lives sobre isso, sobre tudo de constelação familiar. Então eu não tô aqui nessa aula de agora para falar mais do mesmo. Essa não é a minha intenção. Né? Obviamente que essa não é a minha intenção. A minha intenção aqui é trazer outras coisas, né? Um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de contexto sobre esse todo. Então eu vou hoje, né? A intenção da nossa aula hoje é levar isso aqui para o lado mais filosófico da constelação familiar, para o lado da expansão da consciência mesmo, na prática, para que você consiga aproveitar também esse lado de tudo que você vê aqui no canal. Uma das coisas primeiras que eu preciso falar com vocês aqui é o seguinte. Pessoal, todas as vezes, até por uma forma didática, que eu vou falar de alguma coisa que me aconteceu, ou que aconteceu com um cliente meu, ou em alguma vivência de alguma constelação familiar que eu estava, vocês precisam pensar fora da caixa, inclusive daquilo que eu estou dizendo. Entende? Por quê? Porque às vezes, vamos supor, né? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Numa constelação familiar que eu estava participando, por exemplo, né? Veio uma moça e ela constelou um problema que ela estava tendo com o pai dela, que é uma pessoa idosa, né? E essa pessoa idosa estava com uma dificuldade de permitir que ela fizesse aquilo que era necessário por ele, uma vez que ele estava com Alzheimer. Ele estava com um problema, uma condição de saúde, que não possibilitava, por exemplo, que ele tomasse banho. E essa filha precisava fazer esse papel. Só que essa filha percebeu que havia alguma coisa de errado. Porque, muito embora ela fizesse aquilo, ela quisesse fazer aquilo por amor, por obrigação, né? Ela tinha em mente e no corpo, na sensação dela de que ela estava fazendo o papel da mãe do pai. Entende? Ela trazia essa postura, muito embora não fosse essa a intenção. Entende? E aí o que acontecia? Havia ali um conflito de ordem, porque o papai, por ser maior, ele não aceitava que a filha cuidasse dele. Aquele era o papel dele para com ela. Então, muito embora ele sequer conseguisse lembrar dela, nesse caso ele não conseguia nem lembrar dela, né? Vocês já me ouviram falar isso aqui outras vezes? Ele batia com ela, ele não deixava que ela cuidasse dele. E ela precisava fazer isso. Então, ali naquele movimento de constelação familiar, né, foi percebido que ela estava nessa postura de maior que o papai. E era isso que fazia com que as coisas não dessem certo lá na prática para ela. E ela precisava resolver isso na prática. Então, quando ela voltou para o lugar de filha, e ela conseguiu, inclusive, numa postura de reverência, de honra, de gratidão, de aceitação pelo destino do papai, dizer para ele que ela, como filha, agradecia por tudo que ele fez por ela ao longo da vida dela, né? Inclusive quantos banhos ele tinha dado para ela, mas que ela precisaria fazer aquilo porque era necessário e que ela pedia licença ao papai para que ela fizesse aquilo.
Esse é um exemplo. E muitas vezes, quando eu trago um exemplo, eu quero que a pessoa, né, pense fora da caixa. Eu quero que ela pense ali na essência dessa história, na postura daquela mulher, entende? E ela consiga, e essa pessoa, né, que está ouvindo essa história, que ela consiga aplicar aí dentro do contexto dela, né, dentro da vida dela, na alma dela. Mas muitas pessoas se atrelam ao exemplo. Entende? Então fica aquela coisa, não, então quer dizer que eu não posso cuidar dos meus pais quando eles estão velhos, é isso? Ô Ju, mas então quer dizer que eu não posso ajudar a minha mãe porque a minha mãe precisa de mim para pagar as coisas para ela. Ô Ju, então significa que eu não posso ajudar o meu irmão mais velho porque ele é mais velho do que eu. Ô Ju, então significa que eu não posso fazer isso pro meu parceiro, porque senão eu não estou em ordem. Gente, quando a gente pensa assim nesses exemplos que eu trago aqui, eu tô pensando dentro da caixa. Entende? Eu não tô conseguindo pensar fora da caixa. O exemplo é para nos ajudar na prática, na nossa realidade, a utilizar aquela postura. É uma forma didática de fazer compreender, mas o mais importante das constelações familiares é a essência da postura que aquilo nos traz. Entende? É isso que eu preciso tomar consciência. Então, às vezes, a pessoa, né? E isso é normal, inclusive é importante, faz parte desse processo de expansão de consciência. Antes isso do que não. Antes isso do que nada disso, né? Então a pessoa vai procurar um vídeo, né? Lá no IGTV, aqui no YouTube, né? Ou em algum outro lugar. Ela vai procurar um vídeo, alguma coisa de como é a relação com os irmãos. E aí ele naquele vídeo vai passar pra ela um tanto de coisa. Aí ela vai anotar e ela vai acreditar que ela tem que fazer aquilo que eu tô falando naquele vídeo, ou qualquer outra pessoa tá falando naquele vídeo pra fazer com que a relação dela e do irmão, por exemplo, dê certo. E não é assim que funciona, né? Porque aquele caso ali, muito embora seja, por exemplo, idêntico ao meu, a postura interna da pessoa pode ser diferente. Ou aquele caso pode ser completamente diferente do meu, que eu tô contando ali, mas a postura é a mesma que eu tô tendo. Entende? Então eu preciso ter esse entendimento, essa consciência de que eu preciso filtrar em tudo que eu vejo de constelação familiar. E eu não tô falando só do canal Ser Sistêmico não, tá, pessoal? De qualquer canal que vocês acompanhem aí, naquilo que se refere à terapia transgeracional. Aquilo que se refere mais especificamente à constelação familiar, né? Então, não tomemos verdades absolutas, não tomemos exemplos, né, que as pessoas dão para tornar mais didático, para explicar as coisas, como verdades absolutas da nossa vida. Vamos nos alinhar, vamos nos atentar à nossa postura. Essa postura interna que tantas vezes a gente fala aqui no Ser Sistêmico. E que, por vezes, se fossem exemplos, fica até difícil para que eu explique. Entende? É mais difícil para a pessoa explicar, mas isso é algo que, muito embora eu esteja aqui, né, inclusive nessas aulas de quinta-feira, buscando explicar cada vez mais, conceituar cada vez melhor para que você consiga entender, é algo que se sente. Basicamente, tudo em expansão de consciência é algo que se sente. A gente vê, a gente rola a nossa barra lá de YouTube ou de Instagram, né? Vamos pegar de Instagram, de Facebook lá, vendo aquele tanto de coisa que tem lá sobre autoajuda, seja de constelação, seja de qualquer outro tipo de terapia e tudo mais ali, né? E tal. É importante que a gente faça isso, mas a gente precisa, né, trazer aquilo ali pra nós, pra nossa vida, pros nossos reais sentimentos. E não ficar preso em conceitos fechados sobre as coisas. Entende? Por exemplo, nem toda situação de conflito de casal está ligado à relação de casal dos pais. E quantas vezes vocês já me ouviram falar aqui isso? Ah, gente, olha, ó, dê passo para trás, olhe lá para o seu sistema familiar, olhe lá para a relação do seu pai e da sua mãe para perceber se você não está repetindo. Muitas vezes é isso. Tanto que isso se torna uma espécie de padrão que os consteladores vêm aqui para explicar e tornar isso didático dessa forma. Mas talvez não seja seu caso. Entende? Talvez não seja. Talvez seu caso seja muito mais específico do que isso. Entende? E só você, através dessa abertura que você está se condicionando, mesmo quando você está escutando, falando ali que pode ser com relação aos seus pais, e na sua prática não é, mas ainda que você está entregue naquilo ali, permita-se sentir aquilo que o constelador, qualquer outro terapeuta, né? Porque isso aí, vários terapeutas podem trazer sua visão, seu prisma sobre essas situações de relacionamento de casal, né? Mas expande aquilo ali. Entende? Expande. Começa a trazer consciência para todos os seus atos. Entende? É um processo, pessoal, que nós vamos precisar nos entregar para que ele aconteça. Como tudo
tudo. Quando a gente teve que estudar para o vestibular, basicamente a gente teve que fazer isso. Quando a gente teve que aprender alguma coisa lá na nossa velha infância, lá bem remotamente mesmo que hoje em dia a gente não se lembre, mas a gente teve que fazer um esforço muito grande para aprender a subir numa árvore, para aprender a andar de uma bicicleta, entende? Mesmo pequenininho, com 2, 3 aninhos, para aprender as cores. Tudo é um processo, nada acontece de repente, né? Então esse processo de expansão de consciência é um processo, como eu já acabei de falar aqui, né? E cada pessoa tem o seu caminhar, tem o seu passo, mas é muito importante que a gente faça, que a gente trilhe esse caminho. A constelação familiar, eu coloquei aqui uma frasezinha, eu vou falar para vocês que estão no Instagram, porque vocês não estão vendo, né? Eu coloquei aqui primeiro o que é a expansão de consciência, que é tudo isso que a gente tá falando aqui agora, né? E aí eu coloquei aqui uma frase que eu mesma criei, que é para condensar o papel das constelações familiares nesse processo de expansão de consciência. Então eu vou ler para vocês, para quem tá aqui no YouTube tá vendo, né? Para quem está aqui, eu vou ler para vocês. O maior legado das constelações familiares para este processo de expansão de consciência, é a consciência de pertencermos a um todo. Então, se a gente puder dizer aqui, né, qual que é o maior legado das constelações familiares, aquilo que a constelação familiar mais contribui nos processos de expansão de consciência a nível de mundo, a nível de humanidade, é hoje nós podermos ter a consciência através de uma ferramenta idônea de que pertencemos a um todo. Isso é extremamente importante, sabe, pessoal? Na verdade, o pertencimento, como a maioria de vocês conhece, né? Tanto quem tá no YouTube como quem tá no Instagram e de alguma forma tem contato aqui com o ser sistêmico ou com a constelação familiar, sabe que é a primeira das leis. E ela não é a primeira das leis à toa. As leis sistêmicas, o pertencimento, a ordem e o equilíbrio nas trocas, né? Ou trocas, elas têm uma ordem, porque é em ordem que acontece todo esse processo. E a primeira, e definitivamente mais forte delas, é o pertencimento. 1000 vezes eu já falei e outras 1000 eu vou falar. A nossa maior necessidade como ser humano é pertencer a algo. Entende? Pertencer a algo traz noção de sobrevivência. É um instinto humano, é uma necessidade humana cooperar, relacionar. Não tem como nós fazermos isso de outra forma. Não tem como nós sobrevivermos de outra forma. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram de uma terapeuta. Ela tem vários seguidores. Ela é muito legal, assim, o jeito que ela expõe. Ela chama Flávia Melissa. E ela deu um exemplo que na hora eu falei, nossa, isso fez tanto sentido pra mim. E aí eu acredito que vai fazer pra vocês também, porque inclusive esse filme é um filme, né? E ele foi muito, 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 muito visto. Ele é muito conhecido. Que é o Náufrago, né? Com o Tom Hanks lá. Quem não viu o Náufrago, né? E depois disso eu fiquei até curiosa. Eu vou assistir ele de novo até pra indicar na nossa sexta-feira que a gente indica filme. O que salvou o Náufrago? No final das contas, várias coisas, né? Várias combinações aconteceram ali para que o náufrago sobrevivesse. Mas definitivamente o ponto máximo do filme, né, aquele que nos trouxe mais emoção, sem sombra de dúvidas, é a chegada do Wilson da bola, né, da bola de vôlei, que se transformou numa pessoa para ele. Ele materializou aquela bola de forma que ele relacionava com aquela bola. Perceba o quão é importante para o ser humano relacionar. Se nós estivéssemos só numa selva, quando tudo isso começou, nós não teríamos chegado aqui. Eu estou falando de humanidade, entende? Não teríamos. E talvez o náufrago não tivesse a força que ele teve para fazer tudo que ele fez lá. Vocês não lembram do filme? Vocês vão assistir de novo, né? Para poder sair daquela ilha. Entende? Então, por quê? Aquela relação deu força para ele, ainda que fosse imaginária. Entende? Mas ela deu força para ele. Tão importante é nós relacionarmos. Entende? Nós compreendemos que nós pertencemos a um todo, a algo maior. E isso veio, né, através do legado do Bert Helling para nós. Não que o Bert Helling trouxe a lei. Não, a lei, ela é uma lei natural, assim como a gravidade. Quantas vezes eu falo para vocês esse exemplo, né? Todas as leis sistêmicas, elas são leis naturais. Ele só as observou. Né? Ele está para as leis naturais sistêmicas, assim como Newton estava para a lei natural da gravidade.
simplesmente observou, entende? E deixou isso aqui pra gente, né, conceituado de uma forma ou de outra, porque o Bert não perdeu muito tempo da vida dele se preocupando com a parte científica. Como ele sempre brincava, existem pessoas muito inteligentes que um dia vão explicar isso sem sombra de dúvida do ponto de vista científico, físico, né? Mas a minha obrigação é passar pra vocês o resultado, isso dá certo. Entende? Então, ele trouxe, deixou pra gente o maior legado naquilo que se refere à expansão de consciência, no meu ponto de vista, que é pertencer a um todo. A gente conversou em alguma das nossas aulas, também aqui pelo Instagram, mas óbvio, quem tá no YouTube, e geralmente quem tá no YouTube é quem já tá acostumado com as nossas aulas, né? Do ser sistêmico, da imersão, da postura sistêmica. Quantas vezes a gente já falou da caixa? Entende? Quantas vezes a gente já falou da caixa? Todos nós, pessoal, eu vou falar aqui com vocês de novo. Todos nós, a caixa que nós vamos falar aqui agora, ela é uma materialização dos nossos pertencimentos, entende? É muito importante para nós que a gente tenha consciência de que nós pertencemos a algo maior. E que esse algo maior do qual nós pertencemos nos influencia muito. E eu aqui não tô nem falando de algo maior divino, não, tá? Porque a constelação familiar, ela vai trabalhar dentro dos sistemas familiares. Não que ela contraria alguma religião, ou ela é contra a religião, ou então ela é filiada a alguma religião, espírito ou qualquer outra. Ela simplesmente não entra nessa seara. Quando a gente fala que a gente está vinculado, que a gente pertence a algo maior, aqui, o que eu quero falar para vocês é que a gente pertence aos nossos sistemas familiares, cada um de nós. E os nossos sistemas familiares é aquilo que mais nos influencia. Entende? É o que mais nos influencia do ponto de vista prático. Tá rolando aí, pra vocês terem uma noção disso, né? Tá rolando aí, eu ainda vou fazer um videozinho sobre isso, porque é muito interessante. Um documentário chama Wisdom of Trauma, a sabedoria do trauma, em português. Não sei se vocês já viram, mas é muito legal, vale muito a pena assistir, né? E ele vai falando sobre os traumas e tudo, a sabedoria do trauma, né? O que tem por trás do trauma que me ajuda, que me leva adiante, porque ele já começa trazendo pra gente um conceito de que o trauma faz parte da vida, entende? É uma frase que eu falei ela agora há pouco, num vídeo que eu fiz que vai sair hoje à noite, vocês ainda não viram não, mas é uma frase que eu sempre falo com os meus clientes, ou vira e mexe alguma live, alguma coisa. Quem tem pai e mãe tem vida, mas quem tem pai e mãe também tem trauma, entende? Basicamente todos os nossos traumas, aqueles que nós temos consciência, e talvez aqueles que sequer a gente tenha consciência ainda, entende? Basicamente todos eles vêm da nossa relação com o nosso sistema familiar. Basicamente, todos eles. E isso a gente tá falando só daqueles que são conscientes, tá? Perdão, conscientes não, daqueles que são intersistema. Ou seja, daqueles que fazem parte da minha vida. Daqueles que talvez você consiga se lembrar porque você viveu. E o legado das constelações familiares é justamente expandir isso ainda mais. Gente, existem traumas que estão na caixa que você recebeu, porque você pertence a essa família, e esses traumas que eles viveram lá na Primeira Guerra, você não estava lá. Sua mãe não estava lá. Seu pai não estava lá, mas esse trauma, ele pode fazer diferença na sua vida. Ele pode estar condensando para você, trazendo para você uma forma de comportar, uma forma de escolher, uma forma de relacionar com pessoas. Entende? É um trauma. Entende? Dentro daí cada um vai falar de uma nomenclatura. Trauma, drama, emaranhamento, não interessa. Entende? Mas é fato que esses traumas, esses dramas familiares, esses emaranhamentos familiares, né? Eles se transferem nas gerações. Entende? Por quê? Porque nós pertencemos a um todo. Porque nós pertencemos ao nosso sistema familiar. Esse é um dos maiores legados da constelação para esse processo de expansão de consciência. Enquanto eu não tiver consciência, e eu não estou falando só do ponto de vista mental, entende? Mas de sentimento, de que eu pertenço a todas essas vidas, a todos esses movimentos de vidas, de acontecimentos históricos que me antecederam, eu não consigo mudar. Só porque eu quero. Só porque eu mereço. Eu não vou conseguir. Compreende? Eu preciso, até porque, pessoal, a gente fica pensando assim, nossa, gente, mas essa ideia, ela já é tão antiga, ela até ligada, sei lá, a karmas, né, que a gente tem na vida e tudo mais. Tantas outras filosofias e crenças e tudo mais já fala isso durante muito
tempo e tal, tal, tal. Mas a grande questão aqui, que eu sempre costumo dizer, é o seguinte: na realidade, eu preciso encarar isso como algo positivo. Esse aqui é o ponto. Entende? Porque se eu olhar pra isso e falar assim, véi, eu tô fodida. Do jeito que essa mulher tá falando aí, gente, vocês desculpa aí a expressão. Eu tô fodida. Do jeito que essa mulher tá falando aí, então, eu tenho 2 pais, né? Uma mãe e um pai aí biológico. Quem tiver mais aí adotante tá ferrado porque tem mais, né? Beleza, vamos considerar isso. Então tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, vai aí, ó, 16 trisavós, blá, 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 blá. Quando eu vejo, eu tô com 5.000 pessoas atrás de mim que eu posso contar. Entende? Ainda da minha, sei lá, 6, 7 gerações pra trás aqui. Você tá falando pra mim que esse tanto de gente, 5.000 pessoas, vai influenciar na minha vida e que se eu olhar isso aí em larga escala, isso aí vai encontrar com o sistema familiar de todo mundo do mundo e a gente tá todo mundo nessa bola? Nesse emaranhado, nessa teia? É exatamente isso. Mas você precisa entender que isso é positivo na sua vida. Entende? Que isso traz pra você, o pertencimento traz pra você sobrevivência. O pertencimento traz pra você aquilo que vai te levar além, desde que você tenha consciência, desde que você saiba usar. Qual que é a história da caixa? Vamos falar da caixa aqui de novo. A caixa, eu brinco, né? Que a caixa é uma caixa de soluções. Todas essas 5.000 pessoas que a gente tá considerando nessa continha matemática rápida aqui que a gente fez aqui, né? Lá por volta de 4.000 pessoas que a gente tem aí até a nossa 6ª, 7ª geração, 5.000 pessoas, todas elas deram soluções na vida dela. Teve gente que gritou com o filho, teve gente que não gritou, teve gente que foi abusado sexualmente, moralmente, teve gente que não, teve gente que teve dificuldade de relação com os colegas de trabalho, teve gente que não, teve gente que foi assassinado, teve gente que assassinou, teve gente que foi submisso, teve gente que foi forte demais, teve tudo, entende? Tudo. E todas essas soluções que as pessoas tiveram que dar foram certas. Esse é o primeiro ponto. Entende? Exatamente tudo. Exatamente tudo como foi fez com que você estivesse aqui agora. Exatamente. Cada costura, cada mexida de panela, cada navio, entende? Cada surra, cada trabalho, cada suor, cada escolha difícil por um aborto, por passar o meu filho adiante porque não podia cuidar, entende? Cada abuso, tudo isso junto trouxe você até aqui. E se a gente for pensar, na minha família aqui, ó, que me influencia, são pelo menos 5.000 pessoas. Pelo menos 5.000 pessoas. Na vida dos outros também. Dá pra rolar muita coisa com 5.000 pessoas, não dá? Dá pra rolar abuso, aborto, dias felizes, gente rica, gente pobre, gente que perdeu tudo, gente que era escravo, gente que era índio, gente que veio da Ásia. Não dá pra rolar? Não dá? Dá pra rolar muita coisa. 5.000 pessoas, velho. É muita gente. É muita história. Entende? Você tem certeza que quando você olha alguém na rua e você julga aquela pessoa que tá na rua, porque ela está na rua, porque ela podia estar trabalhando, porque ela podia estar recebendo alguma coisa do governo, numa casa pra ela morar lá, porque o governo é assim, assim, assado, porque não faz aquela coisa, aquilo por ela, você tem certeza que talvez um fato semelhante a esse não é responsável por você estar aqui agora? Na realidade, pessoal, eu costumo brincar que isso aqui faz muito sentido pra mim. Por quê? Por mais que Deus seja gente boa, Deus, a deusa, o divino que você quiser escolher ali, velho, ele não tem tanta criatividade assim. Entende? Ele não tem. As coisas começam a repetir. Você entendeu? Ele tem que repetir. Imagina, com 8 bilhões de pessoas quase, que a gente já tá caminhando pra isso aqui agora, se Deus tivesse que inventar uma história novinha pra cada um de nós. Não dá, não. Entende? O povo começa a repetir as coisas. Compreende? Os contextos, os traumas, os dramas, isso vai repetindo nas gerações. Até porque a gente percebe que isso é uma evolução. Por mais difícil que seja, são evoluções. Hoje em dia não acontece mais a quantidade de guerra que acontecia antes. Ou não, como a gente conhece, guerra, né? Hoje em dia as pessoas não matam mais as pessoas como elas matavam antes, por os motivos de antes, entende? As coisas estão mudando. Hoje em dia as pessoas não conseguem persuadir as pessoas mais como elas persuadiram lá na Segunda Guerra Mundial. Conseguem de outra forma.
Tudo é uma evolução, tudo vai mudando, entende? Então não existe, provavelmente não existe na história da sua família, dessas 5 mil pessoas que influenciam diretamente a sua existência, do qual você está vinculado, alguma história que não seja repetida com a história que tem em outro sistema familiar. Portanto, dificilmente você vai conseguir ser genuíno, pertencente, sem necessidade de repetir, se você julgar qualquer pessoa no mundo. Entende? Se você julga dentro do seu sistema familiar, aí a gente não precisa nem entrar na matéria, né? Você está julgando um processo, uma escolha, uma solução que está dentro da caixa que trouxe você até aqui. Entende? Isso já não. Eu já preciso perceber que isso está contra mim. Quando eu julgo alguém, eu estou contra mim mesma, o meu próprio sucesso, a minha própria prosperidade. Entende? Quando eu julgo o outro, também. Porque dificilmente o outro, dentro do sistema familiar do outro, tem histórias tão diferentes do que foi na minha. Era uma necessidade de sobrevivência da época. Entende? De cada uma das épocas até que eu chegasse até aqui. Compreende? E por que é importante? Hoje, então, peraí, eu não tô entendendo, porque é igual você falou, né? Mas aí é karma, né? Todo mundo repetindo as coisas. Que confusão que é essa? Como é que isso pode fazer ser bom pra mim? Pertencer a um todo? Não era melhor que eu fosse sozinho? Não era melhor que eu construísse o meu livro, da minha história, da minha vida sozinho? Porque se eu tô emaranhado com esse tanto de gente aí, né? Como é que eu vou fazer pra lidar com todas essas histórias, né? Pessoal, olha só. O pertencimento, como a gente falou aqui, é aquilo que vai trazer pra gente noção de sobrevivência. Se você tivesse sozinho no mundo, sem a capacidade de se relacionar, nem aqui você estaria. Porque não tem nem como chegar aqui se não for através de uma relação. Entende? Olha que interessante, né? Todo mundo tá aqui, basicamente, por conta de uma relação sexual. Por uma relação, que às vezes não pode, talvez não necessariamente sexual, mas uma relação entre os compostos do masculino e do feminino, para que exista um indivíduo com vida, um homem, uma mulher, um humano. Então tudo surge das relações, entende? Tudo surge da necessidade de cooperar, de relacionar que nós temos, compreende? Não há como fugir disso, não tem jeito. Então todas as vezes que eu perceber, todas as vezes que eu acreditar que eu vou precisar fazer, que eu vou poder fazer alguma coisa sem me relacionar, eu não estou pensando inteligentemente, entende? Não estou, porque eu não vou conseguir fazer dessa forma. E dominar essas relações, olhar para essas relações, lidar com isso, perceber o todo que você pertence, perceber a tudo aquilo que você está vinculado e que podem ser para você meios de solução inconsciente, é o que vai trazer para você a possibilidade de escolher. Entende? Por quê? Porque você é um complexo de um todo. Entende? Você pertence a todas as histórias e movimentos de vida, como a gente falou aqui, de todas essas 5 mil pessoas que me antecederam. Eu sou um compensadão de todas elas. Tá tudo aqui na caixa. Entende? Tá tudo aqui dentro da caixa. E aí, o processo de expansão de consciência que a gente tá conversando aqui, né? É eu abrir essa caixa e eu realmente conseguir ter consciência daquilo que é bom pra mim hoje, 2021, daquilo que não é bom pra mim. Porque foi uma solução que foi dada em 1950. E isso não é mais cabível no dia de hoje. Entende? Só que isso aqui não é uma coisa que eu posso simplesmente pegar e jogar fora. Porque isso aqui, do jeito como foi, fez com que eu estivesse aqui. Vocês lembram de outro filme muito interessante que chama Efeito Borboleta? Né? Ele teve outros, mas os outros até não foram muito bons, não. Mas o primeiro, ele é muito bom, porque ele fala do efeito borboleta, né? É o nome do filme, do livro também, mas é o nome dessa inteligência, dessa ideia, né? Dessa ideologia. Gente, não tem nada que eu mexa aqui que não mude toda a história. Entende? Não há como mexer. Se você mexer nas soluções daqui através de uma postura de não aceitação, é como se você pudesse ir se apagando. Entende? É como se você pudesse ir se apagando. Lembra de Volta pro Futuro? Né? Que os personagens teve uma hora que eles começam a ficar a apagar. Entende? Por quê? Porque não tem jeito de mexer na história. Não tem jeito de mexer nas soluções que as outras pessoas trouxeram. Elas trouxeram você até aqui. Elas são certas na sua vida. Todas as soluções que você é capaz de dar na sua vida agora, ainda que essas soluções sejam inconscientes, não arrepende disso não. Porque você está construindo um futuro.
Você está construindo um legado aos seus descendentes diretos e indiretos. Tudo que você faz é certo. Entende? Você pode, Ju, eu posso melhorar os meus processos? É por isso que nós estamos falando disso aqui. Lógico que pode. A gente sempre pode melhorar. É como a gente falou, maias, astecas, gregos, troianos, o que você quiser aí no passado, desde lá estavam buscando a evolução do ser. Desde sempre, todos os pensadores, que é uma necessidade a gente evoluir. Entende? Então sim, claro, eu espero que você cada vez mais faça as suas escolhas conscientemente, valendo-se desses processos de expansão de consciência. Compreende? Mas não se preocupe com relação ao que você conseguiu fazer até agora, com as soluções que você conseguiu dar na sua vida até agora. Entende? Você definitivamente fez aquilo que era possível você fazer com o que você tinha, com o que você era, com a sua caixa de solução que você veio. E você pode ter certeza que isso aqui lhe ajuda muito. A inteligência da expansão de consciência, a inteligência das constelações familiares, a inteligência da postura sistêmica façam que a gente use isso aqui melhor hoje em dia. Com uma diferente postura. De um jeito que vai nos ajudar muito mais. É como se a gente conseguisse abrir a caixa de Pandora e lidar com aquilo como antes não era possível. Vocês lembram o que é a caixa de Pandora, né? Tudo sai pra fora ali. Mas você percebe que com esse processo de expansão de consciência é como se eu conseguisse arrumar aquela caixa de Pandora e fazer algo de melhor pra mim agora. Só que isso tudo só é possível se eu honro, se eu agradeço e se eu aceito tudo que me antecedeu. Entende? Nós somos, pessoal, vivos no tempo. Entende? Nós somos vivos no tempo. Muitos de nós ficamos preocupados aí, e cada um tem o seu jeito, a sua crença. Eu não estou aqui para falar disso, né? Eu também tenho as minhas. Preocupados com a vida eterna, seja ela reencarnação, encarnação ou qualquer outra coisa aí, né? Que tenha. Mas nós já somos seres eternos. Nós já somos. Tudo que nós fizermos, cada uma das nossas escolhas que nós fizermos aqui, nós estamos deixando algo para frente. Entende? E nós vamos continuar vivendo nesse algo. Esse é um dos legados da constelação familiar. É a gente saber, lembra do livro que eu sempre falo também, que o nosso capítulo tá ali, ninguém vai ser capaz de arrancar. Não adianta. A pessoa pode tentar arrancar o capítulo que foi nossa vida, nos excluindo daquele grande livro do sistema familiar. Não vai ter jeito. As leis sistêmicas, em especial pertencimento, sempre vai atuar para que aquela folha volte para o lugar. Ninguém estaria aqui se não fossem todos os capítulos escritos desde o primeiro primata, aquele que a gente vê como mais remoto, entende? De humano na Terra, é responsável pelo início de todos os livros das grandes famílias, dos sistemas familiares que nós somos. Então, nós temos essa consciência, expandir a nossa consciência dentro do processo de expansão de consciência, da importância e do valor que tem o pertencimento para nós. Nós sabemos que nós pertencemos a um todo. É o maior legado, é o maior papel das constelações familiares quando a gente está falando de processos de expansão de consciência. Entende? E aí, como aqui é uma aula, né? Eu vou deixar para vocês aqui, a gente já vai falar sobre isso aqui, que é o último slide, pessoal, aqui para quem tá no YouTube, tá vendo aí já, né? Quem não tá, eu vou falar aqui no Instagram, né? Mas eu tenho um exercício, uma tarefa, né? Pra gente fazer, já que é uma aula, agora vai ter tarefa, né? Pega um papel e uma caneta. Não precisa ser agora não, que às vezes você não tava preparado para isso aí, você já fica esperto aí nas próximas aulas, você poder ter um caderninho, né? E fazer isso quando você tiver um tempo. Você vai fazer uma espécie de desenho de tudo que você pertence, entende? Você pode começar com uma bolona para dizer tudo que você pertence ali, ó, em larga escala. E aí você vai minimizando. Como assim, Ju? Bom, primeiro, eu aconselho você que coloque como mais... mais maior, ótimo, né? Como mais abrangente, né? Vamos dizer assim, o seu sistema familiar. E ali você consiga jogar dentro daquilo ali tudo que vem desse pertencimento. Tudo que vier na sua cabeça agora. Mãe, pai, algum sentimento específico, pessoas, entende? E aí você já começa naquele exercício de expansão da consciência para aquilo que não é visto, que por vezes não vê, você não vê,
Entende? Nessas histórias aí, desse amplo, né, dessa amplitude maior, traz os traumas. Se você tiver consciência dos traumas agora, vai trazendo os traumas ali. E aí você vai minimizando isso. Entende? Você vai minimizando. Dentro disso aí, eu vou dar um exemplo, tá? Dentro disso aí, por exemplo, vem o núcleo dos terapeutas. Eu sou terapeuta. Aí dentro dos núcleos do terapeuta, o que que eu pertenço? Eu pertenço a essa linha, a esse tipo de pessoa, a esse tipo de raciocínio. É isso. Vai colocando tudo aquilo que você pertence. Entende? Cada vez diminuindo a amplitude disso que você está colocando para você mensurar quem você é. Onde você pertence? Qual é o seu lugar? Compreende? E aí você, ao fazer isso, você vai percebendo a dificuldade que você tem em pertencer a determinados grupos. Ou em perceber a que você pertence. A que lugares você pertence. Entende? A quais desconfortos que quando você olha e vê que você pertence àquilo ali, a sua vontade é de não pertencer. Entende? Para você ter subsídios para trabalhar, para expandir a sua consciência naquilo que você ainda tem necessidade de trabalhar no que se refere a pertencimento, que é o papel da constelação familiar, que eu falei que é o maior legado aqui da expansão de consciência, é o pertencimento. Se eu precisar começar de um lugar, pessoal, quando eu tô falando de constelação familiar, para um processo de expansão de consciência, comece do pertencimento. Onde o pertencimento te incomoda? Onde você pertence e não é bom? Onde você não consegue conceber que você pertença? Quem pertence que você não consegue colocar dentro daquele núcleo? Coloca! Vai colocando todo mundo e vai deixando vir em você a emoção, a sensação de cada nível de pertencimento na sua vida. Não exclua aqueles que já fizeram parte da sua vida e que não fazem mais. Compreende? Coloque eles também. Porque eles também vão trazer para você grandes noções do seu pertencimento e o quão conectado você está com isso, o quão vinculado você está com isso. Quantas vezes eu percebo que por pertencer, né, ao grupo, por exemplo, dos advogados, dos operadores de direito, quantas dessas coisas fazem referência, né, refletem na minha vida como um terapeuta, nas minhas aulas, nas minhas escolhas aqui como terapeuta. Quantas vezes? E é justamente quando eu volto ali é que eu vejo, entende? E o que isso me ajuda? Me ajuda no não julgamento, principalmente no meu auto-julgamento, entende? Porque por vezes eu vou perceber que eu estou passando para a pessoa exatamente aquilo que eu sou. E que se eu tiver de alguma forma tentando passar para as pessoas aquilo que eu não pertenço, que não faz parte de mim, isso não vai passar com genuinidade. Entende? Não vai. E isso pode estar atrapalhando os meus processos de desenvolvimento pessoal, profissional, por exemplo. Entende? Porque eu estou tentando criar uma identidade fora de todos os pertencimentos que eu conheço, fora de todas as experiências que eu conheço. Inclusive, talvez eu vou descobrir que eu embato com algumas das quais eu pertenço, tentando fazer diferente. E eu vou perceber que esse não é o caminho. Pessoal, pertencimento é tudo. Traz explicação para tudo na nossa vida, tá? Então essa é a tarefinha. E se vocês tiverem dificuldade com a tarefinha, não deixe de mandar aqui no Instagram ou também aqui nos nossos comentários das nossas aulas, aqui que vai ficar, né, lá no YouTube. Não deixe, não fique com dúvida, mas faça a tarefinha. Outra coisa que eu queria passar pra você, deixa eu ver se aqui ainda não tem nenhuma. Oi, Isaac, tudo bem, meu querido? Que bom que você tá aqui. Outra coisa que eu também queria, eu tô olhando aqui pra ver se tem alguma pergunta, tá? Que eu queria que vocês... Lila, minha linda, tá aqui também. Que eu queria que vocês observassem aqui, agora que eu coloquei aqui nesse slide aqui. Eu vou falar pra vocês aqui, tá? Na verdade, eu vou tentar colocar aqui pra vocês verem aqui, acho que vocês vão conseguir ver. Ai, meu Deus, fica difícil. Eu vou falar pra vocês, né? Eu coloquei aqui o nosso mantra sistêmico, que aqui no canal do Instagram vocês têm acesso a ele o tempo todo. Eu vou até pegar aqui que fica mais fácil pra vocês verem. Aqui, ó. Eu vejo, eu aceito, eu honro, eu agradeço. Isso aqui é o que está embasando a nossa aula de hoje. Nós estamos nesse primeiro ponto, entende? Que é eu vejo. O eu ver, pessoal, nada mais é do que conscientizar. É trazer a consciência daquilo que para mim ainda é muito difícil de conceber. É trazer a consciência daquilo que para mim ainda é automático. É trazer a consciência daquilo que hoje eu ainda opero como uma verdadeira marionete do meu inconsciente. E que por mais que isso pareça negativo, é melhor que eu tenha esse inconsciente pronto em mim, na minha caixa, do que nada. Compreende? Do que nada. Porque todos esses inconscientes, essas soluções inconscientes, que por vezes a gente chama de repetição, que para karma, né? Sei lá, e parece negativo, foi o que me trouxe até aqui. Teve valor algum dia. Entende? Então essas eu já tenho. Só que com a expansão de consciência,
com todos esses acontecimentos planetários que estão acontecendo agora, eu quero escolher, eu quero conscientizar da caixa de soluções que tem ali para que eu possa fazer a minha ISO 9001, como diz por aí, né? Então, o primeiro movimento é consciência. É por isso que a gente trouxe o processo de expansão de consciência, porque ele é muito grande, entende? A constelação é uma das ferramentas ali dentro. Por isso nós falamos aqui do papel da constelação nela. E o primeiro movimento que nós estamos fazendo aqui, nas nossas aulas, para embasar as nossas aulas, né, de quinta-feira, a partir de agora, é eu vejo. Eu vejo. Eu não criei esse mantra do nada. Esse mantra tocou o meu coração. Ele saiu de mim por conta do meu desejo de mudar a forma com que eu me postava diante da vida. E foi assim que eu consegui fazer isso. E é isso que eu desejo para vocês. Primeiro, diante de qualquer relação ou de qualquer contexto que aconteça na sua vida, tá? Que vocês também estão vendo no YouTube. Veja. Abra os olhos. Abra os olhos da alma, o terceiro olho, o que você acreditar. Entende qual que é a sua crença te levar aí? Mas aquilo lá de dentro. Veja o todo. Aprenda a não ver só o que se mostra na sua frente. Isso não é mais para a humanidade. Já foi assim. Entende? Mas não é mais agora. É possível que não seja mais agora. Veja o todo. Não tome decisões precipitadas quando for possível. Perceba quando você tomar decisões precipitadas ou tiver reações precipitadas que o que faltou foi observar. Foi conscientizar. Entende? E é como eu falei, não começa com essa onda de arrependimento, não. Tudo é aprendizado nessa vida. Da próxima eu já sei. Eu vou ver. Eu vejo. Eu vejo. É a primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Tá? A partir de agora, nós vamos trazer isso para nossa realidade. Qualquer relação, eu vejo. Eu vejo. Eu tive uma dificuldade com uma relação de parceria. Eu tive uma dificuldade com amigo, com parceiro, com pai, mãe, com quem for. Entende? Com o vizinho. Deixa eu ver. Eu vejo essa situação. Eu olho para ela. Eu olho para o outro. Eu olho para um todo. Entende? Para que depois eu consiga fazer algum outro movimento. Mas isso é o início de tudo. Expandir a consciência. Acessar os nossos olhos internos, seja ele a partir da doutrina que você tiver, entende? Lidar mais com isso. O que eu posso trazer para vocês aqui, por exemplo, para quem gosta mais né, dessa visão mais alternativa, nós temos aqui o nosso terceiro olho, um chakra, né? É uma abertura para recebimento de respostas, de visão, de algo maior, mais amplo. E existem alguns exercícios para nos ajudar com isso. Um exercício que eu vou falar para vocês agora aqui, para quem gosta dessa linha, tá? Por exemplo, é interessante que você fique sentado e você coloque o seu globo ocular lá no alto, o mais alto que você conseguir olhar, sem mexer você vai ficar na mesma posição, você não vai subir a cabeça, não. Só o seu olho, para você ativar o seu terceiro olho. É uma forma de ativar o seu terceiro olho. Você vai ficar olhando como se fosse para o terceiro olho. Para esse espaço entre as suas sobrancelhas. Fique assim, algumas respirações. Comece a trazer respirações conscientes para sua vida. Para esse exercício. Você pode fazer respirações, por exemplo, que as pessoas chamam de quadrada, né? Então, eu inspiro em 4. Seguro em 4. Solto em 4. E retenho com os pulmões vazios em 4. Faço isso nessa postura que eu falei para ativar o terceiro olho, tá? Essas são algumas formas. Existem outros exercícios de reiki, para quem é reikiano já tá cansado de saber como isso funciona, né? Para quem quer mais informação sobre isso, fica à vontade. Me pergunte aqui, tem alguma coisa no canal que eu possa compartilhar, vou trazer de outras pessoas queridas, né, também sobre isso, tá? Mas é expandir essa consciência, a consciência de um todo, isso vai ajudar a gente pra caramba, tá? Ó, aqui tem aqui um comentário aqui do Isaac, meu querido aluno da nossa imersão. Eu, às vezes, viro uma choradeira, tipo da criança. Eu lembrei de ser enforcado pelo meu padrasto porque eu estava com medo da vaca. Eu fiquei apavorado, como se eu fosse uma criança ainda. Meu querido, ainda bem que você está lá na imersão, você já está sabendo disso, mas todo mundo aqui no canal já sabe. Pessoal,
É como eu falei agora aqui e vou falar no vídeo de noite, lá vocês vão ver. Basicamente, todos os traumas que nós vivenciamos na nossa vida, tá? Todos os dramas que nós vivenciamos na nossa vida foram na nossa infância. De modo que dentro de nós existe uma criança aí como a sua, machucadinha, ferida, tá? E essa criança precisa ser validada por nós agora, pelo adulto. Entende? Pelo adulto. Para que nós, quando passarmos pela nossa experiência de adulto, como você está passando na sua vida, né? Em algum contexto da sua vida, a sua criança não tenha ali a única oportunidade de expressar o choro preso, a dificuldade que foi para ela aquela situação com aquela vaca e o padrasto. Tá? Então, todos esses processos que vocês verem por aí de autoconhecimento ligado à cura da criança interior são valiosíssimos. A gente tem um workshop no sábado com esse tema. Nós vamos trabalhar voltado para esse tema, inclusive porque, claro, né? Cada coisa que vai me acontecendo de forma pessoal vai influenciando o meu trabalho. E tudo isso que eu vi nas últimas semanas, os meus acontecimentos pessoais, me levaram a trazer muito para esse workshop de sábado o trauma. Eu espero que você esteja lá. Né? Porque isso já é um bônus para quem é aluno da imersão. Para quem não é aluno da imersão, as inscrições estão abertas, tá lá no bio, né? Para você entrar lá e fazer esse processo. Nós vamos trabalhar muitos traumas. E eu sei que é difícil, entende, Isaac? Porque, tipo assim, essa história é uma história que às vezes ela vai vir na sua mente e a sua tendência vai ser empurrar aquilo, enfiar aquilo em algum lugar, como a sua criança lidou e tá tudo certo naquela época. Mas hoje, para você expandir essa consciência, você vai ter que olhar para ela. Eu vejo, eu vou ver aquilo ali, todas as partes, tudo que aconteceu, para que eu me desprenda daquilo. Aquilo que eu não consigo deixar ir, porque me dói, inclusive olhar, aquilo me prende, entende? Então, por mais difícil que seja, né, como a gente viu que eu falei com vocês desse documentário. Esse documentário é muito legal, gente. Do Wisdom of Trauma, é a sabedoria do trauma. Há uma sabedoria por trás do trauma. Se nós soubermos manejar isso aí vai nos ajudar demais. Entende? Manejar o próprio trauma. Isso é muito importante. Tá, meu querido? Então, para todo mundo aí que quiser trabalhar a criança, sábado a gente vai ter um encontro para trabalhar sobre isso, tá? Maíra, minha linda, muito obrigada a você pelo carinho, viu? E a Maíra, por exemplo, é uma pessoa que trabalha com reiki, além de outras coisas, né? Então, lá na página dela deve ter algumas coisas com certeza também para ativar essa questão aqui desse chakra frontal, né? Pessoal, é uma questão de querer. E eu sei, é muito mais confortável para mim falar aqui, porque eu sei que todos vocês que estão aqui querem. Vocês estão querendo isso. Entende? Vocês estão buscando isso o tempo todo. Estão aqui, estão buscando, seja de forma consciente ou não. Tá? Então, na minha opinião, aceite a minha opinião hoje. Tudo começa com ver. Expandir. Ver além daquilo que se mostra. Ver além das suas verdades absolutas. Porque as suas verdades absolutas podem ser simplesmente reflexos de sobrevivência do seu clã. E tá tudo certo. Como eu falei, aquilo que eles puderam fazer para sobreviver trouxe você até aqui. Ótimo, maravilhoso. Isso tem que ter um lugar em nós. Compreende? Mas com consciência nós podemos ir além dessa solução e dar soluções que sejam mais compatíveis com 2021, com a minha realidade, com as minhas escolhas, tá? Não se esqueçam do mantra. Coloquem um mantra na vida de vocês, tá? Na nossa próxima aula, Fran, minha linda, que bom que você gostou da aula. A minha intenção é essa, trazer um conteúdo muito bom aqui através de aula, né? Que aí tem até exercício. Ó, eu vejo expansão de consciência e o papel das constelações. Eu aceito. A nossa próxima aula vai ser justamente disso. A aceitação como processo de cura. Nós vamos falar muito sobre aceitação. Nós vamos falar sobre as diferenças entre concordar e aceitar. Nós vamos falar sobre a dificuldade que há em nós aceitarmos a nós mesmos, a nossa história e ao outro por julgamento. Então vai ser muito, muito interessante a nossa próxima aula. Que a gente vai seguir nesse roteiro, que é um mantra. Entende? É um roteiro mesmo para fazer uma transformação quando eu quero fazer algo diferente na minha vida, tá? A primeira coisa é o que nós estamos fazendo agora. Eu vejo, tá? E depois nós vamos caminhar para a aceitação, nosso próximo passo. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Márcia, minha linda, que não tem nenhuma outra mensagem ali no nosso YouTube. Gratidão imensa por quem tá no YouTube. Quem foi pro YouTube, que eu deixei o link aí.
Não deixe de curtir pra gente ter mais ferramentas liberadas lá no YouTube pra poder fazer mais coisas por lá, porque tem os nossos slides bonitinhos, né? E quem tá aqui no Instagram, gratidão imensa por acompanhar nossa aula. É como eu falei, muito embora a gente esteja migrando de formato para as aulas, para trazer mais, para deixar mais robustos os nossos encontros, os nossos conteúdos, eles vão ser sempre compartilhados por aqui, porque eu sei que a live é muito mais fácil de manejar para muitas pessoas, né? Então fica agora a sua escolha, a escolha do freguês, como diz. YouTube, Instagram. E quem tiver no YouTube vai ter acesso aqui às nossas slides. E eu prometo melhorar isso cada vez mais. Por favor, me deixem saber aquilo que pode ser melhorado, que você já percebeu. Que a minha intenção é trazer materiais também muito bacanas para agregar ainda mais valor para os nossos encontros de toda quinta. Combinado? Um beijo, pessoal do Insta. Gratidão imensa por isso. Lila, minha linda, muito obrigada por sempre acompanhar. Pessoal do YouTube, muito obrigada por estarem aqui, viu? Gratidão imensa por curtir, por compartilhar a aula. Pessoal, mesmo você que tá no Instagram, depois entra lá no link, tá lá na bio e tá aqui. Compartilha a aula se fez sentido pra você, se outras pessoas podem, né, se interessar. Vá compartilhando a aula pelo YouTube, é muito fácil. Inclusive que a pessoa pode assistir lá no 2+ de velocidade pra quem quiser, né, pra poder otimizar seu tempo, se for o caso, tá? E em breve a gente traz o link da semana que vem, no mesmo horário, tá? E as lives vão ficar salvas aqui. Eu ainda não sei mensurar exatamente a quantidade de dias, mas agora, no mínimo, até a nossa próxima aula, que é quinta que vem. E depois a gente vai vendo como fica. Combinado? Tanto pelo Insta como pelo YouTube. Gratidão imensa, pessoal. Tenha um restinho de semana abençoado pra vocês e até a próxima quinta. Tchau, tchau. Gratidão imensa.